Olá, turma. Tudo bem com vocês? A última aula da nossa disciplina, Psicologia Aplicada à Enfermagem, é o envelhecimento e a morte. Vamos compartilhar a tela e aproveitar ao máximo esse nosso momento. Vamos lá, vamos falar de morte e cuidados paliativos. Então, começando com uma reflexão. Quanto tempo você espera viver? Vocês já pensaram nisso? Como você imagina a chegada da sua morte, né? Como você imagina morrer? Que tipo de ritos funerários você gostaria que fossem realizados quando você morrer? Que heranças você deixaria? Não só heranças financeiras. Que outras heranças você deixaria? Você tem medo da morte? Sua família conversa sobre a morte? Então é importante que vocês tenham um conhecimento de que a morte envolve processos legais, culturais, sociais e éticos. A morte nada mais é do que o fim dos processos vitais. Com a tecnologia, hoje, conseguimos o prolongamento dos sinais básicos. E é um fenômeno da idade adulta. Ela é invisível e ela é abstrata. Tanatologia é o estudo sobre a morte e o morrer. Outro termo bastante utilizado nessa época final da vida são cuidados paliativos. O que são esses cuidados? São cuidados direcionados para o alívio da dor e do sofrimento e que permitem a doentes terminais morrer em paz, com conforto e dignidade. Perspectiva histórica, né? Como é que a gente vem trabalhando com o deslocamento no contexto da morte? Antigamente, tinha-se a casa, o lar, que era o interior do círculo familiar. E hoje, temos o hospital, que é um lugar da razão e da técnica, né? Então, tem uma evolução, que antigamente as pessoas permaneciam mais em casa e hoje elas procuram os hospitais. E o ciclo da vida, né? O ciclo da vida, ele é nascer, crescer, envelhecer e morrer. Então, a gente tem a infância, a adolescência, a maturidade, a senilidade. Esse é o ciclo normal, considerado como o normal da vida. Claro que, às vezes, ele é interrompido por um fator externo. Na infância, a criança sofre com a possibilidade da morte da mãe, do pai, do irmão e de outros familiares. É difícil falar sobre morte nessa idade, né? A percepção da morte, ela aparece nos jogos, nos desenhos e nas brincadeiras. Muitas vezes assusta a criança, que ela não tem tanta maturidade para a compreensão. O ocultamento da verdade dificulta o processo de luto da criança. Isso é importante também colocarmos aqui. Quando ocorre uma perda, né, a morte de algum parente próximo dessa criança, o ocultamento da verdade dificulta muito esse processo de compreensão. Existe uma necessidade de contato com a possibilidade de perda e morte de uma forma lúdica, de acordo com a capacidade cognitiva daquela criança. Já na adolescência, a capacidade cognitiva para perceber as características essenciais da morte, ela aflora, ela melhora e ela evolui. A energia do adolescente está voltada para a construção do mundo. Há pouco lugar, nessa época, para pensar na morte. Bem pouco, eles praticamente não pensam que isso pode estar tão perto. A suposição da imortalidade tem o seu auge na adolescência. Então, o adolescente, ele diz que, e ele pensa, né, que ele é um ser imortal, não vai acontecer nada com ele. Os pais ficam preocupados com um acidente, com outros riscos, né, alguma doença, e eles não, eles são imortais na compreensão deles, né, eles acreditam que isso não vai acontecer com eles. A morte é um fato considerado distante, bem distante, devido às potencialidades corporais e psíquicas. E eles buscam atividades que desenvolvem o limite físico, nunca pensando na morte. Na maturidade, a possibilidade de morte de um dos cônjuges já implica em lidar com o luto dos filhos, desenvolver habilidades e outros papéis, já começam a se preocupar com isso. A morte de um filho, ela implica a perda perspectiva de futuro.
e muitas vezes na impossibilidade de realização de muitos sonhos. Porque o traçado não foi feito esse, né, da vida. A vida o pai não foi preparado, e ninguém vai ser, né, para perder um filho. O traço da vida, né, a trajetória da vida é que os mais velhos morram e não os mais novos. Então, a doença nessa etapa do ciclo vital, ela representa a possibilidade de interrupção de grande parte de suas realizações. A morte dos pais pode, quando ocorre, né, tem uma inversão de papel de cuidador nesse caso. E é nessa fase que tem a possibilidade das perdas gestacionais. É aquilo que a gente diz, né? A gente não espera perder gerações que descendem da gente, né? Esperamos perder os que ascendem. Já na senilidade, a possibilidade de morte é bem mais presente. Quanto maior a satisfação com a vida, menor o temor da morte. É a sensação de ter cumprido o papel enquanto vivo. Possibilidade de ser cuidado pelos filhos, pelos netos. A morte dos amigos aproxima o idoso da sua mortalidade. Então, quando o ciclo dele de amigos e de convivência começa a ter muitas perdas, muitas mortes, aquele idoso começa a ficar bem mais preocupado. A viuvez, já nessa fase, representa um ritmo natural da vida, o mais esperado, diferente da viuvez na idade do adulto, né, dos 40 e poucos anos. E quando ocorre a morte na família, né? São desafios adaptativos e bem dolorosos, que dependem muito do sistema familiar e dos membros em si, eles individualmente, como que eles reagem. Perdas ocorrem por muitas coisas, né? Por morte, por separação conjugal, por troca de emprego, por mudança de casa, por doença crônica, por nascimento de uma criança deficiente. Então, com isso, a gente tem a redefinição de papéis. E a morte, ela gera uma modificação na estrutura da família. E para se readaptar, é necessário a reorganização do sistema familiar. Podemos falar também das tarefas adaptativas da família. Reconhecimento compartilhado da realidade da morte e perda. Eu digo compartilhado porque é para ter o envolvimento de todos daquela família. Comunicar os sentimentos abertamente, não ficar guardando, não ficar sofrendo sozinho. Reorganização do próprio sistema, como eu já comentei no slide anterior, e um reinvestimento em outras relações e projetos de vida. A vida de quem está aqui, né, nesse papel hoje vivo, não pode parar por conta de uma perda. Isso não significa que você está aceitando 100%, que você concorda 100%, mas você tem que dar continuidade, reinventar e investir em outras atribuições e atividades que possam trazer um novo sentido para a família. E quais fatores interferem, né, nessa adaptação familiar à perda? Então, a forma da morte. A morte repentina ou prolongada, a morte violenta, um acidente, um homicídio, um suicídio, dependendo da forma da morte, influencia diretamente na adaptação da família. Muito difícil aceitar aquela perda não esperada, né? Eu não sei se esse é o termo que vocês conseguem compreender. Não é que se espera de uns e não dos outros, mas o idoso está mais próximo desse processo do que um jovem que muitas vezes sofreu uma morte violenta ou um acidente. É isso que eu quero dizer. Então, a forma da morte e a idade da pessoa, né, que veio a falecer, interfere muito na adaptação familiar daqueles que continuam vivos. Aqui eu coloco para vocês algumas situações que podem gerar complicações para a adaptação familiar. Então, uma morte repentina ou prolongada. Falta de recursos familiares, sociais e econômicos. Perda ambígua. Morte violenta, especialmente do suicídio. É muito triste, né? É muito difícil para os que ficam aceitar o suicídio de um membro. Qual a importância do papel desse membro falecido? O que a gente tem com isso? A falta de coesão para o apoio mútuo. Será que todo mundo está coeso nesse sentido, né, para se apoiar mutuamente? Muitas vezes tem relações conflituosas ou rompidas na época da morte. Falta de flexibilidade do sistema, uma perda prematura ou perdas múltiplas. Tá? Comunicação bloqueada e segredos familiares. E aí a gente tem aquelas perdas não resolvidas também.
Aqui é um slide sobre a adaptação disfuncional à perda. O que significa isso? Para as pessoas que entendem a perda como assim, o tempo parou. Então, para aquelas pessoas que têm a disfunção da perda, o tempo para, os relacionamentos tornam-se rígidos, a família usa a negação ou a fuga, uso de álcool, drogas e outras coisas, para fugir realmente dessa perda, porque precisa se adaptar a isso. Ela já ocorreu e a vida dos que estão aqui continua. Então, é importante se adaptar. Cada família vai se adaptar de uma maneira, como for mais proveitoso, conveniente e acessível naquele momento, mas precisa ter essa adaptação. E perdas antecipadas, né? Então, a antecipação da perda, ela, devido a uma doença física, pode não ser tão perturbadora e dolorosa para a família, para algumas famílias, né? Quanto a morte efetiva de um dos membros. A gente trabalha também nessas perdas antecipadas com a ambivalência de sentimentos. A relação entre proximidade e distância, vigilância e descaso, alívio e culpa. Então, a gente tem na morte essa ambivalência de sentidos, né? Os dois sentimentos. A linha do tempo da doença, muitas vezes, ela esclarece o processo, né? Então, doenças progressivas, Alzheimer, esclerose múltipla, por exemplo, elas envolvem uma série de perdas ao longo do tempo. Doenças reincidentes, asmas, doenças cardíacas, então essas questões já estão relacionadas a perdas antecipadas. Elas vão e vêm ao longo do tempo. Quando tem as crises maiores, a proximidade da morte está ali. Quando ela está afastada, acha que a morte não está tão próxima, né? E as fases das doenças e as tarefas evolutivas. Então, fase crise, crônica, terminal. Então, em cada momento da doença, a gente tem um pensamento sobre a morte. Quando as famílias estão enfrentando a antecipação da perda, na fase final de uma doença, né? Então, já está esperando essa perda, a qualidade, assim como a quantidade do tempo, passa a ser uma das prioridades. Então, valoriza-se muito mais a qualidade, muito mais o tempo que ainda resta entre essas pessoas, porque sabe que já estão se antecipando a essa perda. Existe também hoje uma obstinação terapêutica, né? O curar, o que a gente pode fazer no curar? Vamos tentar tudo, todos os tratamentos, tudo que está acessível. Mas a gente também tem que pensar nos cuidados paliativos, né? A melhor maneira da gente cuidar, proporcionar o melhor nesse momento, para que aquela morte, quando ela chegue, ela esteja proporcionando o máximo de qualidade de vida para aquele paciente. Que é o modelo de elaboração do luto, né? Sempre um modelo, gente. Quando ocorre o luto, né? Até 2 semanas as pessoas próximas sentem-se perdidas, muitas vezes confusas, têm um sentimento de tristeza e choro. 6 meses a 2 anos pós-luto, tem o choque e a descrença, reviver a morte, reviver o relacionamento, uma sensação de que a pessoa está viva, preocupação com a memória da pessoa falecida. Depois desse tempo, é a época da resolução. Então, tem uma retomada dos interesses, tem a lembrança, sim, da pessoa da morte, mas com afeto. Às vezes o sentimento de tristeza também, mas com afeto, seguindo o ritmo dos que estão aqui. Algumas atitudes, não sei se todos têm esse conhecimento ou já presenciaram, mas algumas atitudes diante da morte e do morrer. Negação e isolamento é uma atitude, raiva, barganha, depressão e aceitação. O que é importante falar nesse slide? Que não há nenhuma sequência estabelecida e nem todas as pessoas passam por todas as fases. Alguma fase vai passar, mas nem todas as pessoas passam por todas. Alguns lidam melhor com os sentimentos e acabam tendo uma ou 2 atitudes dessas. Falando dos cuidados paliativos. É um cuidado ativo e total dos pacientes cuja doença não responde mais ao tratamento curativo. Então, o tratamento medicamentoso proposto pelas equipes não está mais evoluindo. Então, a gente vai entrar com os cuidados paliativos, proporcionar o melhor cuidado para que esse paciente tenha uma boa qualidade de vida. Falando bastante do controle da dor e de outros sintomas. Então, o cuidado dos problemas de ordem emocional, social e espiritual é o mais importante nesse momento. O objetivo do cuidado paliativo é conseguir a melhor qualidade de vida possível para os pacientes e suas famílias. Então, dar suporte à família,
tratar a pessoa, promover qualidade de vida e reafirmar a vida. Uma definição de 1980 pela Organização Mundial de Saúde é que os cuidados totais e ativos dirigidos a pacientes fora da possibilidade de cura são caracterizados cuidados paliativos. É uma definição conflituosa, né? Ela leva a gente a pensar que os cuidados paliativos se resumem apenas aos cuidados dispensados à fase final da vida, quando não há mais nada a fazer. Mas qual é o momento de decretar a falência de um tratamento? Em 2002, os conceitos foram revistos e a OMS coloca que cuidado paliativo é a abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e de seus familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. E aonde indicamos os cuidados paliativos? Porque o enfermeiro tem essa atitude, né? Indicar o momento dos cuidados paliativos. Então, na vigência de doenças crônicas, em diferentes fases da evolução, desculpem, onde a morte poderá ocorrer por evolução natural de um processo de adoecer que pode se arrastar por anos. Um exemplo disso são os portadores de insuficiência cardíaca avançada, quadro demencial de várias etiologias, pacientes pneumopatas crônicos com quadro de hipoxemia grave, sequelados de vários episódios de isquemia cerebral, pacientes com esclerose lateral amiotrófica e com outras doenças neurológicas degenerativas progressivas, neoplasias. Então, qualquer tipo desses exemplos de doenças crônicas, né, que a gente pode dar indicação de cuidados paliativos. Se não é possível aplicar os princípios dos cuidados paliativos quando há morte súbita ou doença, desculpem, gente, Lin, 2005, ele fala o quê? Só não é possível aplicar os cuidados paliativos quando há morte súbita, de repente, por uma doença, por um acidente ou por violência. Qualquer outra fase é possível aplicar os princípios dos cuidados paliativos. 5 principais arrependimentos de doentes terminais. Tem um livro que fala isso, né? Os Top 5 Regrets. O que isso tem, né? Ele é escrito por uma enfermeira especializada em cuidados paliativos. Então, quais são esses 5 arrependimentos? Eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Então, esse é um dos primeiros arrependimentos. Tá? À medida que a pessoa se dá conta das limitações da progressão da doença, esse sentimento provoca uma necessidade de rever os caminhos escolhidos para a sua vida, agora reavaliados com o filtro da consciência da morte mais próxima. É um sentimento muito frequente nessa fase. É como se agora pudessem entender que fizeram escolhas pelas outras pessoas e não por si mesmas. Na verdade, é uma atitude comum durante a vida. No geral, acabamos fazendo isso porque queremos ser amados e aceitos. O problema é quando deixamos de fazer as nossas próprias escolhas. Mais um. Muitas pessoas reclamam de que trabalham a vida toda e que não viveram tudo o que gostariam de ter vivido, adiando para quando tiverem mais tempo depois de se aposentarem. Depois, quando envelhecem, reclamam que é quando chegam também as doenças e as dificuldades. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Não é uma sensação que acontece somente com os doentes. É um dilema de vida moderna. Todo mundo reclama disso. Mas o mais grave é quando se trabalha em algo que não se gosta. Quando a pessoa ganha dinheiro, mas é infeliz no dia a dia. Sacrifica o que não volta mais. O tempo. Este sentimento fica mais grave no fim da vida, porque as pessoas sentem que não têm mais esse tempo, por exemplo, para pedir demissão e recomeçar. Retomando, então, os relatos. Eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Quando estão próximas da morte, as pessoas tendem a ficar mais verdadeiras. Caem as máscaras de medo e de vergonha, e a vontade de agradar. À medida que uma doença vai avançando, não é raro escutar que a pessoa fica mais carinhosa e mais doce. A doença tira a sombra da defesa, da proteção de si mesmo e da vingança. No fim, as pessoas percebem que essas coisas nem sempre foram necessárias. A maior parte das pessoas não quer ser esquecida.
quer ser lembrada por coisas boas. Nesses momentos finais, querem dizer que amam, que gostam, querem pedir desculpas e, principalmente, querem sentir-se amadas. Quando se dão conta da falta de tempo, querem dizer coisas boas para as pessoas. E o quarto, né? Arrependimento. Eu gostaria de ter mantido contato com meus amigos. Nem sempre se tem histórias felizes com a própria família, mas com os amigos sim. Os amigos são a família escolhida. Acredita a médica. Ao lado dos amigos, nós até vivemos fases difíceis, mas geralmente em uma relação de apoio. Não há nada de errado em ter uma família que não é legal. Quase todo mundo tem algum problema na família. Muitas vezes existe muita culpa nessa relação. Por isso, quando se tem pouco tempo de vida, muitas vezes o paciente quer preencher a cabeça e o tempo com coisas significativas e especiais, como os momentos com os amigos. Dependendo da doença, existe grande mudança da aparência corporal. Muitos não querem receber visitas e demonstrar fraquezas e fragilidades. Nesse momento, precisam sentir que não vão ser julgados e essa sensação remete aos amigos. E o último arrependimento. Eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Consequência das outras escolhas. É um resumo dos outros para alguém que abriu mão da própria felicidade. Não é uma questão de ser egoísta, mas é importante para as pessoas ter um compromisso com a realização do que elas são e do que elas podem ser. Esse arrependimento é muito mais dolorido entre as pessoas que tiveram chance de mudar alguma coisa. As pessoas que não tiveram tantos recursos disponíveis durante a vida e que precisaram lutar muito para viver, com pouca escolha, por exemplo, muitas vezes se desligam, achando-se mais completas, mais em paz por terem realmente feito o melhor que podiam fazer. Para quem teve a oportunidade de fazer diferente e não fez, geralmente é bem mais sofrido do ponto de vista existencial. Então, esses são os 5 arrependimentos colocados no livro, discutidos pela enfermeira e por todos que participaram. Deixo aqui a mensagem para vocês, para a gente viver a vida verdadeira, né, por si mesmo, trabalhar menos, é preciso trabalhar, mas não fazer só isso, né? Expressar seus próprios sentimentos e ficar em contato com os amigos. Seja você mesmo para ser feliz. Gostaram da aula de hoje? Finalizamos a disciplina. Muito bom estar com vocês.